A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo. Graças a Deus, mais uma madrugada na presença do Senhor Jesus, que Deus nos concede, uma madrugada de jejum, de oração, de leitura da palavra de Deus, Hoje nós vamos ler o Salmo 107. O título diz assim: Louvor a Deus pela sua bondade, Uma certa vez um jovem perguntou para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, Ele chamou. Bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse para ele: bom só há um, o meu Pai que está no céu, que é o nosso Deus, O soberano Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, o Criador de tudo, O Deus Todo-Poderoso. Só Ele é bom, é maravilhoso, só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Por isso que estamos aqui neste propósito, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, para adorar ao Senhor nosso Deus. O capítulo 107, o versículo 1 diz assim, Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede, e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água ao que tem sede e coisa boa aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos, com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor, as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. E com a sua palavra Ele os curou e os salvou
da morte. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nesta madrugada. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz descer a sepultura e que faz tornar a vindela, o Deus que levanta do pó o desvalido e faz assentar entre os príncipes do seu povo. Graças te damos, Senhor, por mais uma madrugada na tua presença. Graças te damos, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Graças te damos, Senhor, pelo alimento, pelo calçar, pelo deitar, pelo vestir, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, trabalho das nossas mãos que o Senhor tem abençoado, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelo alimento que o Senhor tem nos dado, Senhor. Pai, te agradecemos por tudo nessa madrugada e graças te damos. Como disse o salmista aqui na palavra do Senhor, quantos livramentos Deus tem nos dado, né? Quantos livramentos que os nossos olhos materiais não podem contemplar. Mas no mundo espiritual a guerra é grande, meu amigo, meu irmão, onde os demônios trabalham, né, para causar destruições, para causar mazelas na vida do ser humano, na família, na casa, onde o diabo trabalha para causar as separações, para jogar as doenças, né? A depressão, os vícios do álcool, das drogas, né? Tudo isso é o trabalho do inimigo, né? Jesus disse, João 10:10, que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Mas o Senhor disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Só que nós, seres humanos, às vezes, se inclinamos mais para a prática do mal do que para as coisas de Deus, para a prática do bem. Damos mais lugar aos pensamentos satânicos e diabólicos do que ao Espírito Santo de Deus, né? Porque a inclinação da carne, diz a palavra, que é o que? Inimizade, contenda, intriga, mágoa, inveja, ódio, né? Maldades, isso é a inclinação da carne. Mas a inclinação do Espírito, Gálatas fala, o apóstolo Paulo escrevendo o livro, a carta de Gálatas, ele diz que a inclinação do Espírito é vida, paz, amor, união, perdão, misericórdia, salvação, libertação, prosperidade, né? Tudo isso é a inclinação do Espírito. Então há uma briga, né, no mundo espiritual, onde o diabo ele trabalha para querer tomar de conta da nossa mente, do nosso coração, para nos usar para fazer a prática da maldade, que é isso que o diabo quer. E o Espírito Santo de Deus, ele quer nos converter, né? Ele quer nos dar paz, ele quer nos fazer pessoas de bem, pessoas que levam a vida de temor e obediência a Deus. Então há esta briga na mente do ser humano. E se nós se inclinarmos para o pecado, para a prática do pecado, da maldade, nós vamos estar dando lugar ao espírito das trevas, é ao mal, ao diabo. Como disse o Senhor Jesus, que quando o homem ele aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, o ser humano, né, homem ou mulher, aquele espírito que perturbava ele é expulso da vida dele, da mente, do coração dele, né? E o Espírito Santo de Deus passa a morar na vida dele. Então o Espírito Santo passa a guiar a vida daquela pessoa. E aquela pessoa agora, ela passa a ter uma vida com Deus, na presença de Deus. Porém, aquele espírito maligno, ele fica rondando, né, ao derredor daquela pessoa, procurando uma brecha para voltar para a vida daquela pessoa. E se aquela pessoa ela não tiver se fortalecendo em Deus,
Diz a palavra do Senhor que aquele espírito maligno, ele volta para aquela casa, né? Ele entra naquela casa, naquele coração, naquela mente daquela pessoa e traz consigo o quê? Mais 7 espíritos. E o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes, né? Pior do que era antes. E é o que a gente tem visto na vida de muitas pessoas que abandonaram a sua fé em Deus, que se desviaram dos caminhos do Senhor, né? Muitas delas não querem mais orar a Deus, muitas delas não têm mais prazer de ir à igreja, não têm mais prazer de ler a palavra de Deus, né? De jejuar, de orar, de pedir perdão a Deus. Elas perderam aquela comunhão com Deus porque elas deram brecha para aquele mal, aquele espírito maligno voltar e trazer mais 7 espíritos e causar destruição na vida daquela pessoa, como diz a palavra de Deus, que o estado daquelas pessoas se torna pior do que era antes, quando ela não conhecia Cristo, quando ela não conhecia a palavra de Deus. Por isso que é importante, meu amigo, meu irmão, a gente está sempre orando, vigiando, olhando, como diz a palavra do Senhor, né, em Lucas, o Evangelho segundo escreveu o apóstolo São Lucas, ele diz: olhai, orai e vigiai, né? A gente tem que olhar onde a gente está pisando, com quem estamos se acompanhando. Será que aquela pessoa está ali para nos ajudar na fé em Deus? Ou ela está simplesmente sendo usada pelo inimigo para fazer-nos desviar dos caminhos de Deus, nos afastar da presença de Deus, do temor a Deus? Por isso que você tem que vigiar, eu tenho que vigiar, né? A palavra de Deus ensina: olhe aquele que está em pé, cuidado, não caia, né? Em pé no sentido de estar buscando a Deus, estar na presença do Senhor. Nós temos que vigiar, né? Não deixar que nada nem ninguém nos afaste da presença de Deus, do temor a Deus, da leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, da oração, do jejum, do temor ao Senhor, da nossa fé em Cristo. Por isso que o Senhor, o salmista falando aqui no Salmo 107, ele diz no versículo 13: então na sua angústia gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Uma vez uma pessoa sem Deus, né, ela está em trevas. Uma vez uma pessoa sem temor a Deus, né, uma pessoa que anda praticando a maldade, que anda com sua mente cheia de pensamentos mal, perversos, o coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, de inveja, de desejos maus, uma pessoa dessa está em treva. Mas como é que ela vai se livrar dessas trevas? Ela clamando a Deus, está aqui a palavra dizendo. Quando ela clama, Deus livra ela de todas as aflições, de todo o sofrimento, de todas as investidas do inimigo, né? Do diabo. Porque o diabo, o Senhor falou, o apóstolo Pedro também escrevendo na sua carta, em 1 Pedro, se não foge da memória, ele diz que o diabo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, né? E o apóstolo Paulo escreve, ele diz: não dê lugar ao diabo, não dê lugar, meu irmão. Quando um ser humano dá lugar ao diabo, às suas tentações, às suas armadilhas, ele entra e faz a desgraça acontecer na vida do ser humano. Isso é eu, é você, é qualquer um, meu amigo. Se não estiver buscando a Deus, se não estiver pedindo a Deus a sua proteção, ele entra e faz a desgraça acontecer. E depois que ele faz a desgraça acontecer, ele sai fora
e eu e você, ou qualquer outra criatura, ou qualquer outro ser humano, fica para arcar as consequências daquilo que foi praticado, da maldade que foi praticada. Por isso que é muito importante você pedir a misericórdia de Deus. Se você está com pensamentos maus, se você está com desejos maus no seu coração, peça a misericórdia de Deus, ore a Deus, clame a Deus no nome de Jesus e repreenda, diga: o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Esse pensamento mau, esse desejo carnal, perverso, venha a ser repreendido em nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: resisti ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Como é que nós vamos resistir, meu amigo? É orando a Deus, é clamando a Deus, é pedindo a misericórdia de Deus, é lendo a palavra de Deus, é buscando a Deus, né? Você acha que uma pessoa que vive uma vida sem nenhuma proteção de Deus, sem nenhum clamor a Deus, sem pedir a misericórdia de Deus, ela está nas trevas, ela está à mercê das armadilhas do diabo. Mas aquele que clama ao Senhor, como está dizendo a sua palavra aqui, ó, o versículo 14, ele os tirou da escuridão das trevas e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam, né? Então uma pessoa que busca a Deus, que ora a Deus, que vai à igreja, né? Tira seu momento para cultuar a Deus, para ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, botar em prática no dia a dia da sua vida, né? Se arrepender, busca o Senhor, pede misericórdia. Uma pessoa dessa, Deus vai quebrar todas as correntes do mal, Deus vai tirar ela das trevas, Deus vai iluminar os caminhos dela, como Jesus disse: eu sou a luz do mundo, e aquele que vem a mim jamais andará em trevas. Então como é que eu e você quer ser iluminado por Cristo Jesus, se nós não damos lugar para o Senhor, se nós não buscamos em Deus a nossa salvação, a nossa libertação? Meu amigo, o mal existe, o mundo espiritual existe, e ai de mim, de você, se não buscar a Deus. Você acha que esse momento que eu tiro, depois de uma jornada de trabalho, o dia todo, estou aqui, orando, clamando a Deus, pedindo misericórdia pela minha vida, pela vida da minha família, minha esposa, dos meus familiares, pela vida dos amigos, né, pela vida dos seus parentes? Você acha porque eu estou aqui? Porque eu sei, eu já fui vítima dessas forças do mal, do diabo, e só Jesus foi quem me libertou, quem me iluminou, quem me ilumina a nossa mente, o nosso coração. Mas nós não podemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Olhar somente para a frente. Olhar somente para o alvo, que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. E é Ele que nos livra todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos. É Ele que nos livra de todo o mal, das armadilhas do inimigo, das setas do diabo, como fala o Salmo 91, né? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como é que nós podemos ter a proteção de Deus na nossa vida? É orando a Deus, é pedindo a Deus, é intercedendo, é pedindo a sua misericórdia. Não é de toda forma, não é achando que vamos levar uma vida de todo jeito, de qualquer maneira, e a proteção de Deus vai estar sobre nós. Não é assim não, meu amigo. Tem que haver temor e tremor a Deus. Tem que haver uma busca constante a Deus pela sua misericórdia, pela sua proteção e seu amor. Aí sim, diz a sua palavra, que o anjo do Senhor
acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal. É Ele que nos livra, é Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que cuida, meu irmão, de mim e de você, dos nossos familiares. Então aprenda isso, aprenda a tirar seu momento para buscar a Deus, a presença de Deus. Quantas destruição estamos vendo, quantos jovens perdendo as vidas cedo por conta do álcool, das drogas, do crime, né? Por conta das armadilhas do diabo para a vida deles, e eles não despertam para querer uma vida com Deus, para buscar a Deus. Quantos lares o diabo tem destruído, né? Por falta de vigilância, por falta daquelas pessoas querer ter uma vida com Deus, na presença de Deus. É isso que Ele quer. Ele não tem pena de mim, nem de você, meu amigo, nem de ninguém. A missão dele é essa, é matar, roubar e destruir. Jesus falou isso na sua palavra. Então que Deus nos abençoe, nos guarde, que Deus nos desperte para nós buscarmos a Deus. Muitas pessoas dizem assim, mas sou tão bonzinho, não faço mal a ninguém. Sim, você é bom, amém, glória a Deus. Mas se você não buscar a presença de Deus, a proteção de Deus, quem é que vai te livrar? Quem é que vai nos livrar? Quem? A não ser Jesus, a não ser o Espírito Santo. Só Ele, nos momentos mais difíceis da nossa vida, é quem nos livra, é quem está presente conosco a todo momento. É só o Espírito de Deus. E para me encerrar a palavra, ele diz assim, o versículo 20: com a sua palavra Ele os curou e os salvou de quê? Da morte. Ele quem? Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas promessas de Deus há na sua palavra para mim e para você. Mas muitas vezes não alcançamos as suas promessas por falta de quê? De temor a Deus, por falta de adoração a Deus, por falta de botar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Eles dizem, e Ele os salvou da morte, né? Nós sabemos que existe duas mortes: a morte da matéria, do corpo, onde a palavra de Deus diz que os que morrem volta ao pó que o deu, a matéria volta ao pó que o deu, e o espírito segue ao juiz de Deus. E a morte eterna, que é aquela morte daquelas criaturas, pessoas que morreram sem Jesus, que não quiseram a graça de Deus, não aceitaram o perdão de Deus, não buscaram a Deus, não quiseram se arrepender e aceitar Jesus como Salvador da sua vida e da sua alma. Então que Deus, meu querido, meu irmão, Ele te abençoe, Ele te fortaleça, Ele nos fortaleça, para que nós possamos permanecer firmes na fé, com temor e tremor a Deus. Nós vemos aquela história lá dos dois ladrões, né, que foram pendurados com Jesus na cruz, um à sua direita e um à sua esquerda. Um dizia, se tu és o Cristo, desce-te da cruz e salva a ti e a nós mesmos. E o outro, reconhecendo o seu pecado, o seu erro, né? Ele repreendeu aquele que zombava do Senhor Jesus. Ele disse, você não teme a Deus, nem estando na mesma condenação do que ele? Olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Ele se arrependeu da prática errada dos seus pecados, dos seus crimes que tinha cometido. Reconheceu Jesus como Deus, como Salvador, como Libertador. E pediu a Ele o perdão, a misericórdia. Então,
Hoje, aqueles dois simbolizam o que nós vemos nos dias de hoje. Uns se arrependem, né? Ah, fulano fazia isso, fazia aquilo, agora é crente, agora é salvo, agora é... Sim, meu amigo, porque ele reconheceu os seus pecados, ele se arrependeu, abandonou a vida errada, o pecado, para ter uma vida com Deus. E o outro que teve a oportunidade lá, aquele ladrão, em vez dele se arrepender e pedir a misericórdia de Jesus, ele o que? Foi zombar de Jesus. E hoje é o que nós vemos. Enquanto uns se arrependem e aceitam Jesus e mudam de vida e abandonam a maldade, o pecado para ter uma vida com Deus, outros zombam, outros criticam, outros escarnecem a palavra de Deus, escarnecem a obra de Deus, zombam daqueles que pregam a palavra de Deus, que levam o evangelho de Cristo através das redes sociais, através das evangelizações nos presídios, nas ruas, nos ônibus, na praça, enfim, em todos os lugares onde Deus levanta cada um para levar a palavra. Enquanto uns aceitam a Jesus e se drogam diante do Senhor Jesus, outros estão zombando das coisas de Deus. Estamos iniciando aí o período de carnaval. Quantos não vão nem lá, nem pulam, nem estão... Outros estão lá zombando, né? Outros estão lá criticando a obra de Deus, as coisas de Deus, o Senhor Jesus. Mas feliz, meu amigo, é eu e você, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Feliz aquele que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus e passa a ter uma vida com Deus. Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Porque a vida velha, o homem velho, a criatura velha que vivíamos antes de conhecer a Cristo, a sua palavra, hoje nós somos uma nova criatura na pessoa de Cristo Jesus. Que Deus lhe abençoe, meu amigo, meu irmão. Você que vai ver essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, à sua mente, que o Espírito Santo de Deus te converta enquanto é tempo e você dê lugar para receber a bênção da salvação de Cristo na sua vida. Que o Senhor tire a escama dos seus olhos, que o Senhor abra teu entendimento espiritual para que resplandeça a luz de Cristo no seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Senhor, em nome de Jesus, nesta madrugada, Espírito Santo, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu entrego a minha mente, o meu corpo, a minha alma, Espírito Santo, ao Senhor. Que o Senhor faça morada, meu Deus, na minha mente, no meu coração. Na mente, entrego a minha família, minha esposa, meus irmãos, seus familiares, meu filho, sua família. Entrego a minha mãe, tua serva, meu Deus. Entrego a minha irmã Solange ao Senhor, Espírito Santo. Entrego cada descendente, meu Pai, nas tuas mãos. Cada descendente da tua serva em tuas mãos. Entrego, Espírito Santo, a vida de cada amigo, meu Deus, aqui das redes sociais, cada parente deles, que o Senhor, Espírito Santo, visite cada um deles, Espírito Santo. Espírito Santo, fale com eles. Espírito Santo de Deus, converta eles dos seus maus caminhos, e eles passem a te adorar de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, Pai. Que eles te aceitem como único e salvador da vida deles, Pai. E que eles recebam do Senhor Jesus a bênção da salvação,
como ele disse, que de graça vós recebeste, de graça dai, porque é a tua graça, Senhor, é a tua misericórdia, Pai, que nos alcançou, e assim como o Senhor me alcançou, que o Senhor os alcance, Espírito Santo, cada um deles. Guarde, Pai, livre, Pai, proteja eles, Pai, livre dos principados e da potestade das trevas, dá ordem aos teus anjos, ó poderoso Deus, nessa madrugada, para nos guardar, para nos livrar de todos os males. Livra, Senhor, da bala perdida, dos acidentes. Livra, Senhor, em nome de Jesus, da depressão, da insônia, da síndrome do pânico, da ansiedade. Livra, Senhor, das opressões das trevas. Livra, meu Deus, do espírito do crime, da bruxaria. Livra da feitiçaria, de todo mal. Livra o casamento, a esposa, meu Deus. Abençoa a esposa, o esposo, os filhos. Livra, papai. Tem misericórdia, Senhor. Proteja, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Meu Deus, guarda-nos de todo mal. Abençoe, Pai, a empresa onde trabalhamos. Abençoe os diretores, a família, livre de todo mal. Abençoe cada funcionário ali, meu Deus, cada familiar, livre de todo mal. Abençoe os clientes, prospere, Senhor. Pai, livre de todo mal. Oramos pelo Brasil, pela nação. Livra o Brasil, meu Pai. Livra o Brasil das autoridades má e perversas. Livra aí, Pai, a nação brasileira. Livra o oprimido, humilhado, encarcerado, o caluniado, o defamado. Senhor, faça justiça, meu Deus. Tenha misericórdia dos inocentes, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, das crianças, meu Pai. Senhor, livra elas, meu Deus, de todo mal. Livra, Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Senhor, nós oramos pela nação brasileira. Oramos, meu Deus, para que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, cheias da tua presença, do teu Espírito, Senhor. Pai, com temor e tremor ao Senhor, para governar a nação, meu Pai. Oramos pela tua igreja, por todos aqueles, ó Deus, que fazem a tua obra, que pregam a tua palavra, Senhor, que têm compromisso com o teu Santo Espírito, ó Deus. Pai querido, oramos por eles, guarde e livre de todo mal, nos dê saúde e paz, vida e vida com abundância, salvação, libertação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nosso Salvador e Libertador Jesus Cristo. Pai querido, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu irmão. Que Deus te dê uma noite abençoada, um sono reparador. Que Deus, o Espírito Santo de Deus, abra teu entendimento, que você reconheça, que nós possamos reconhecer que sem Jesus nada nós podemos fazer. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai dar um gostei, vai compartilhar esta oração, esta palavra com sua família, com seus amigos, né? Para que Deus, Espírito Santo, possa falar ao coração de cada um deles. Amém? Deus é quem faz a obra, né? A nossa obrigação é abrir a boca e falar da palavra de Deus, do Evangelho e do amor do Senhor Jesus. Como Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aleluia. Nosso dever é fazer a obra de Deus, né? É falar do amor de Cristo. E quem vai converter é Jesus.
Quem vai libertar é Jesus. Quem vai curar é Jesus. Quem vai salvar é Jesus, né? Ele é quem tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra. Então que Deus abençoe a todos, te dê um sono reparador, uma madrugada abençoada, final de semana de muita paz, salvação e libertação na sua vida em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.